Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre essa história estressante de falar, dar um bilhão de conselhos, pegar pela mão e a pessoa simplesmente não ouve o que você fala. Complicado esse assunto, né? Mas fica tranquilo que eu preparei aqui uma solução milagrosa para você que vai resolver todos os seus problemas e que nunca mais você vai passar nenhum estresse com ninguém te atormentando ou ninguém deixando de ouvir o seu lado e compreender e obedecer os seus desejos. É uma fórmula mágica. Bom, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. Eu escrevo lá no site hojeeumesinto.com. A hora que você quiser passar lá em casa, fica à vontade, a casa é sua. Bom, então vamos ao assunto que interessa: dar conselhos, ver o resultado dos nossos conselhos. Como que isso funciona no dia a dia? Eu imagino que você, né, já tenha passado por muitas situações parecidas de muita pessoa te pedir ajuda, te pedir conselho, reclamar para você, e aí você faz o quê? Você para tudo que está fazendo, larga o seu cafezinho lá no canto, e daí você vai doar o seu tempo, doar o seu amor. E aí você dá conselho, fala. Nisso, coração acelerado, né? Respiração no peito, ofegante. E aí você fala, e você explica, e você fala. Ah, eu entendo isso, eu já passei por isso, eu sei como é, eu sei como que funciona. Faz assim, faz assado. Daí no dia seguinte, o que a pessoa fez? Nada. Você se matou, passou o dia lá dando conselho para a pessoa, se acabando, e a pessoa não saiu do lugar. E aí a revolta vem 20 vezes pior, né? Mas como? Como que você não enxerga? Olha como o outro está te fazendo de idiota. Como que você não percebe que isso está errado? Não, pelo amor de Deus. Como assim você gosta do tal político? Como assim o fulano está te traindo e você não está percebendo? Enfim, eu fui injustiçado. Não, você não me compreendeu. Quantas e quantas vezes, né, também a gente se sente injustiçado de falar e a pessoa não entende nada do que a gente está falando, ainda culpa a gente, né? Ainda fala que a gente que está errado. Enfim, esse é o preço de você entrar no livre-arbítrio do outro. Então agora eu vou te dar a solução que eu prometi, né? Eu estou fazendo o vídeo para te dar uma solução, então vamos lá na solução. Qual que é a solução então quando as pessoas pedem o nosso conselho e a gente fala e só passa raiva? A solução é a seguinte: você não vai fazer nada. Ai, Adriana, então tá, então vou desligar o vídeo porque a sua ajuda hoje não serviu de nada. Gente, eu peço desculpas, mas vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho que eu vou mostrar para vocês até onde a gente vai chegar. Bom, vocês sabem, né? Eu sou terapeuta, eu passo o meu dia dando conselhos, orientações, acolhendo as pessoas quando elas estão passando por alguma crise muito difícil. Enfim, essa é a minha vida profissional que eu escolhi, que eu faço com todo o meu amor, porque realmente eu amo de paixão a minha profissão, mas é diferente a gente atuar como terapeuta e orientar pessoas e ajudar pessoas, isso é uma coisa. O que eu falo aqui hoje com vocês não é desse aconselhamento terapêutico profissional. Eu falo do nosso dia a dia. Eu falo da maneira que eu trato os meus amigos, por exemplo. Eu não sou terapeuta dos meus amigos, eu sou amiga deles. Eu não sou a terapeuta da minha família, dos meus parentes. Eu sou pertencente à família. Então, é disso que eu falo, é do nosso dia a dia, é da nossa convivência com as pessoas que a gente ama, que a gente quer ajudar de alguma maneira, mas que a gente se frustra por não conseguir ajudar essas pessoas e por não ver o resultado que a gente deseja. Uma coisa a gente precisa ter bem claro na nossa mente: a gente tem um ponto de vista, a gente tem crenças, paradigmas completamente diferentes das outras pessoas. E o que a gente faz? A gente tem uma visão, a gente está num patamar aqui e a outra pessoa está naquele outro patamar. Você vai explicar como? Perante as suas experiências, perante o que você conhece, o que você já passou, o que você está enxergando da vida do outro que ele não está enxergando. Só que tem uma situação bem sutil no meio disso tudo que a gente não se dá conta. A pessoa está num momento de consciência e você está em outro. Então é como se você estivesse falando português com uma pessoa que só fala chinês. Ela vai entender o que você fala? Não. Ela pode até fingir que entende, ela pode até balançar a cabeça, mas no dia seguinte ela vai falar a mesma coisa para você. Então, nesse meio todo, a gente precisa primeiro compreender uma coisa: nem todo mundo que pede ajuda precisa de ajuda.
Às vezes a pessoa vem até você para reclamar, para xingar, para desabafar, pelo simples fato que ela quer conversar, que ela quer trocar essa energia, ou que ela quer um colo, que ela quer um ombro, um ouvido, só isso. Aquela coisa, né, que homens e mulheres, a gente tem isso de diferente, a gente brinca que o homem dá a solução e a mulher não quer solução. Na verdade, isso não acontece só com homens e mulheres, isso acontece com todo mundo, né? Tanto mulher com mulher, homem com homem. Nem sempre a gente vai pedir ajuda do outro querendo escutar a verdade. Às vezes a gente vai pedir ajuda só porque quer desabafar e fica bem quieto aí, só escuta o que eu tô falando. E quando a gente quer ver o bem do outro, quando a gente quer ver a situação, né, se desenrolar, isso causa uma revolta e uma frustração tão grande dentro da gente que causa um problema gigantesco. Quantos relacionamentos, famílias e amizades foram quebradas por causa desse tipo de situação? E por que isso acontece? Porque todos nós temos um perfeccionista morando dentro da gente. E o que acontece? Por que esse perfeccionista mora aqui dentro? Porque a nossa essência, ela é perfeita. Eu não sempre falo para vocês que a gente veio de um todo perfeito e como a gente veio desse todo perfeito, a nossa essência, ela é perfeita. Só que no corpo, na matéria e na vida aqui no planeta Terra que a gente vive, a gente não está 100% alinhado com essa perfeição. A gente tem o ego e o ego infelizmente fala antes da nossa alma, né? Então a gente precisa aprender nessa experiência aqui na Terra a controlar o nosso ego, aprender dia após dia a pensar um pouquinho mais pela voz da alma, deixa o ego descansando um pouquinho e tenta entender com o seu mais puro amor incondicional que sim existe aí dentro de você e tenta dar a solução ou então dar o ouvido, dar o colo que essa pessoa precisa. Mas faça isso somente se você estiver disposto. Somente se você tiver a sua energia 100% inteira. Porque se você não estiver inteiro, você vai realmente ficar com mais raiva ainda, mais revoltado, porque você não está bem. E aí você vai tirar um pedaço de algo que não está bom para doar para o outro, e aí você vai querer 3 vezes de volta para você. Enfim, quando a gente doa algo para o outro, a gente doa sempre pelo simples fato de doar e não para ter algo em troca. Eu sei que isso parece meio papo Madre Teresa, né? Mas não é isso. Quando a gente doa de verdade, quando a gente quer ver o outro bem, é uma coisa. Agora, quando a gente quer resolver logo a situação para não ter que passar de novo por aquilo, que é, né, 99% das vezes é isso que acontece, é aí que causa a frustração e a raiva, porque a gente não está com raiva do outro estar mal, a gente está com raiva do outro não ter obedecido, do outro não ter escutado o nosso ego, de ter ainda uma situação para resolver, porque quando o outro te joga o problema dele, automaticamente você pega esse problema para você, e aí é que mora o erro. O problema é do outro. E como a gente acabou de conversar, não necessariamente ele quer a solução para aquele problema. Ele pode sim estar mal, né? Obviamente ele está mal, porque se ele veio atrás de você é porque tem alguma coisa que ele está precisando. Mas ele pode simplesmente estar perturbado, está precisando de luz. Ou então simplesmente, às vezes a pessoa esconde alguma coisa de você, daí você vai lá e descobre. É pior ainda, porque você vai e tenta consertar uma situação que não cabe a você consertar. Então a pessoa foi cometer um erro, escondeu de você e aí você acha que aquilo é uma catástrofe, que a pessoa fez para te machucar. Ei, calma lá, vamos abaixar o nosso ego. A gente se acha, na verdade, o umbigo do universo, né? Não é só você, não sou só eu, todo mundo. A gente já que a gente entende somente o nosso paradigma, a gente tende a achar, né, que tudo gira em torno da gente, é normal, é natural, faz parte do ser humano, da nossa evolução. Mas aí é que está o problema, esse umbigocentrismo, que todos nós temos um pouquinho, ele atrapalha muito a gente. Então a gente sempre acha que o outro fez algum erro para machucar a gente. Para agora, respira. Isso te faz um mal tremendo, não é? Quantas e quantas vezes a gente tem crise de raiva, de mágoa, de choro e fica revoltado e nunca mais vou perdoar aquela pessoa porque o que ela fez não tem perdão e tudo mais. Gente, nós somos humanos. Do mesmo jeito que o outro errou com a gente também erra com as outras pessoas. E a gente se sente merecedor de perdão, não é verdade? Então, por que não perdoar o erro, aceitar o erro e respeitar o erro do outro? Então, pior ainda quando o outro comete um erro e nem queria que você ficasse sabendo, né? Se a pessoa não te contou é porque aquilo não te diz respeito. Ou então, se te diz respeito e você está no meio de uma situação e de uma relação que você está achando que não é digna para você, se afasta, sai, você não é obrigado, você não está preso a absolutamente nada. Lembra que toda relação a gente escolhe.
Mesmo relação de pai e mãe. O Arlie Cravo, ele sempre, o que é coach, né? O Arlie, coach relacional, ele sempre fala muito essa coisa da distância saudável. A gente precisa aprender a nos respeitar, né? Para poder aplicar a distância saudável. Não é porque você nasceu de um pai e uma mãe que você é obrigado a fazer tudo por eles. Claro, né? Quando a gente tem um filho, por exemplo, a gente tem que fazer tudo por eles até uma certa idade. Para os nossos pais, claro, por questão de, né? Questões óbvias, se o seu pai e a sua mãe, você é filho único e eles estão precisando desesperadamente de ajuda, a gente, por amor, a gente ajuda, né? Isso daqui nem vou entrar nesse mérito porque não é sobre isso o vídeo, todos nós aqui temos consciência disso. O que eu falo é da gente passar por cima da gente para tentar ajudar o outro que não necessariamente pediu a nossa ajuda ou não necessariamente está pronto para essa ajuda. Então a gente precisa entender e se colocar no nosso lugar e manter a distância saudável. Se realmente aquela relação, que seja de amizade, relação amorosa, de família, qualquer coisa, profissional às vezes, se aquilo te faz mal, mantenha a distância saudável. Eu não digo que você tem que ficar com raiva e nunca mais olhar na cara da pessoa, mas simplesmente, se for uma relação que você pode manter uma certa distância e não entrar em muitos detalhes da sua vida com ela, fala oi, seja educado e tudo mais, tudo bem. Se alguém que está muito presente na sua vida, mas que você não quer mais, porque essa pessoa não está te trazendo nenhum benefício, só dor de cabeça, saia da vida dessa pessoa. Não fica mantendo uma coisa que está te fazendo mal. Mas antes, faz uma pequena análise. Observa se é realmente essa pessoa que é tão ruim assim, que está causando tanta catástrofe, que não te escuta, que só faz coisa errada, ou se é você que precisa aprender a ser um pouco mais tolerante, que precisa aprender a ser menos raivoso e levar tudo pro pessoal e achar que tudo foi feito para te machucar. Quando a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente tende a fazer isso. A gente compara as pessoas, a gente dá exemplos e a gente quer que o outro seja perfeito e a gente exige de nós mesmos essa perfeição, mas a gente não está pronto para exercer a perfeição. Eu sempre falo, esse assunto ele é bem sutil, porque a gente vem de uma essência perfeita, então a nossa alma ela quer essa perfeição, mas ela não exige. Ela dá pequenos sinais, ela é como uma mãe amorosa que passa a mãozinha na nossa cabeça e vai guiando a gente devagarinho, um passo de cada vez, para a nossa evolução. A nossa evolução é o quê? É como se a gente estivesse numa esteira rolante e o universo quer a nossa felicidade. Então ele está levando a gente para o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade é o tempo inteiro. A gente já está vivendo a felicidade. A gente imagina que é lá longe, né? Mas não. A gente está na evolução, tá lá na esteira, andando, 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 de repente a gente não quer mais. Daí a gente para, segura no corrimão, ou então começa a andar no sentido contrário. A gente faz um monte de peripécia durante a vida para ir contra o fluxo. Mas quando você para, confia, aceita, para de se revoltar que o outro não te obedece, não te compreende e causou milhões de erros contra você. Quando a gente para de se revoltar, aí a gente volta para a esteira rolante, o universo continua colocando a gente no caminho da felicidade. O fluxo natural da nossa vida é o tempo inteiro no caminho da alegria, da plenitude, da paz e da felicidade. Só que por conta das nossas reações, a gente pode escolher sair dessa esteira. Então, qual é o segredo disso tudo que a gente está falando, do outro não compreender a gente, do outro não evoluir? Quando a gente está no caminho do autoconhecimento, quando a gente quer evoluir, automaticamente a gente quer puxar todo mundo na mesma esteira. Só que nem todo mundo está preparado, nem todo mundo enxerga a esteira, nem todo mundo quer estar lá. Então você precisa ter paciência com o outro. Eu sempre brinco, a maioria dos meus pacientes, quando começam a ver melhoras, eles querem me trazer pai, mãe, irmão, amigo, melhor amigo, cachorro para tratar. E eu sempre falo para eles, gente, eu não trato se a pessoa não vier de verdade conversar comigo. Não adianta me mandar e-mail do pai, da mãe, do amigo. Ah, fala com o fulano que ele está precisando de floral. Não é assim que funciona, gente. Cada um está num momento de evolução diferente. E eu sei, é angustiante quando você enxerga a solução e a pessoa não enxerga. Por amor e já que a gente está no fluxo natural da nossa evolução, a gente quer que o outro evolua também, afinal somos todos um, então quando um evolui, o outro evolui também. Só que a gente precisa respeitar o livre-arbítrio de cada um, a gente precisa respeitar o nível de consciência de cada um e essa história de falar a mesma língua. Não adianta você querer que o outro entenda o que você está falando. São pontos de vistas diferentes, são conceitos diferentes. O outro pode chegar no mesmo lugar que você chegou, mas ele pode ir por outro caminho. Qual o problema se ele escolher outro caminho? E se você der um conselho e ele não aceitou,
É direito dele. O seu conselho é bom para você, mas não necessariamente é bom para o outro. Então não se sinta invadido. Antes de aconselhar, antes de ajudar, para. Verifica se você está realmente pronto a doar essa ajuda sem querer algo em troca. Quando eu falo querer algo em troca, não é que o outro vai te pagar ou o outro vai te ajudar quando você precisar, não é isso. Dar algo em troca é a gente exigir que o outro faça aquilo que a gente falou. Não significa que isso seja certo. Você pode ter dado um conselho. Foi uma sementinha que você plantou no outro. Aquilo pode ser útil, mas pode não ser também. Então deixa que o outro vai evoluir a maneira dele. Não cabe a você ver o resultado disso. Cabe a você a doar se você quiser doar. Se você acha que você não está pronto, se você acha que você vai ficar revoltado, não faça. Vai fazer outra coisa, fala para ele que você está com dor de cabeça, que você, enfim, inventa qualquer coisa. Mas não doe algo que você sabe que depois você vai trocar e que você vai se cobrar de ver a evolução daquilo. Ou pior, né? Quando você se acha culpado, que você deu conselho errado, ou que você falou e o outro não te ouviu, que foi injusto. Gente, vamos parar de lamentação, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu falo sempre, sempre, sempre e que realmente é o segredo da vida, e eu vou preparar um vídeo falando exclusivamente disso porque é muito sério. A nossa reação é o que comanda a nossa realidade. Quando a gente fala de lei da atração, que a gente tem que pensar para criar algo, porque somos co-criadores e tudo mais, tudo isso é perfeito. A nossa energia boa atrai coisas boas, a nossa energia ruim afasta coisas boas. É assim que acontece. Só que o problema é que a gente não se dá conta das reações. A vida sempre vai pregar peças pra gente. Então, a vida vai te deixar doente, a vida vai fazer você ter um problema financeiro, um problema amoroso, você vai brigar com alguém, você vai perder o emprego. Sempre vão acontecer coisinhas no nosso dia a dia. E o que que acontece? Como que a gente faz para aprender a lição que a vida tá dando? Reagindo bem. É fácil? Não, não é fácil, mas conforme a vida vai passando, conforme a gente vai se abrindo e confiando que a gente merece o bem o tempo inteiro, a gente aprende que reagindo bem, a gente aprende a lição. E aí nunca mais aquela situação vai se arrepender. Então, como a gente está falando hoje da situação de dar conselhos para o outro, ver o resultado, ver a evolução do outro, ser compreendido quando você fala alguma coisa, pare e pensa, você pode fazer a sua parte, você tem o seu ponto de vista, mas não espere absolutamente nada do outro. Não é para evitar decepções. Tem muita gente que fala, né? Não, nem vou pensar muito alto, muito grande, porque eu vou evitar uma decepção. Não, não é isso. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Se Deus deu pra gente a vida e deixa a gente fazer dela o que a gente bem entender, quem somos nós para invadir o livre-arbítrio do outro e dizer o que é certo ou errado? Não existe certo e errado, existe o diferente. O certo para você é seu certo, você tem todo o direito de achar isso certo, mas para o outro, isso que você acha certo pode ser completamente errado. Não existe um certo e um errado num mundo que cada um de nós tem um paradigma diferente. Obviamente, a gente respeita e não faz o mal ao outro, mas o seu bem só cabe a você. Então, quando você for aconselhado uma próxima vez, quando você for, se alguém te pedir ajuda, né, ou quando você tentar dar ajuda mesmo sem te pedirem, pare e pensa se é isso mesmo que você pode fazer para ajudar o outro. Às vezes o silêncio, às vezes dizer não é a maior ajuda que você pode dar para a evolução de outra pessoa. Então, pensa com carinho e, por favor, não passa mais raiva por causa de outras pessoas. Lembra, quando a gente fica com raiva é porque o nosso ego entrou e a gente não teve o nosso pedido atendido. A gente falou e não foi obedecido, e aí isso causa realmente uma grande frustração. Então pensa nisso e lembra, o tempo do outro só cabe ao outro decidir e não é você. Então ajude doando a sua compreensão. Essa é a maior ajuda que todos nós podemos doar ao outro. Então eu te espero lá no hojeeumesinto.com. Qualquer dúvida que você tiver, comentário, me escreve no contato@hojeeumesinto.com e eu vou ter todo carinho em poder conversar um pouquinho mais com você. E se inscreve aqui no meu canal do YouTube, que assim você fica sabendo sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber um avisozinho. Bom, te espero, até a próxima!